Bem, a questão é a seguinte. Nós temos hoje o encontro dos líderes da Finlândia e da Suécia com o presidente dos Estados Unidos, com o Biden. E quero dizer para vocês que essa situação é uma situação lateral, se nós formos observar efetivamente o que importa nesses quase 3 meses de conflito. Por que é uma situação lateral? O que aconteceu nesses últimos 3 meses? O que aconteceu nesses últimos 3 meses, basicamente, diz respeito a algumas situações que precisam ser levadas em conta. Uma das situações que precisa ser levada em conta é que nós tivemos aumento no preço da gasolina, nós tivemos aumento no preço dos combustíveis, nós tivemos aumento no preço do gás, do diesel, e nós tivemos também aumento, em alguns casos escassez, de fertilizantes e de grãos, de trigo, de soja, de milho, uma série de produtos que a Ucrânia, e a Belarus e a Rússia produzem de maneira importante no cenário internacional. O que aconteceu na realidade nesses 3 meses? Eu acho que o fundamento, eu quero começar por aqui, antes das notícias do campo de batalha, antes das notícias dos encontros das lideranças, porque o que aconteceu na realidade nesses quase 3 meses já, é que nós tivemos uma transferência gigantesca de renda. Para mim, gente, está muito claro que há um encadeamento, e eu sei que sou dos poucos que dão atenção a essa análise, porque muita gente está preocupada efetivamente na análise do que diz respeito à questão aí da Rússia e da OTAN como sendo antagônicas dentro desse contexto, e naturalmente o são, ou pelo menos acima da superfície o são, mas o que está acontecendo nesse contexto é uma enorme transferência de renda, uma transferência de renda que leva àqueles que trabalham com gás e com petróleo, muitas vezes, a enriquecer substancialmente, porque os preços destas commodities estão subindo. O preço dessas commodities, professor Paulo Basso, seja bem-vindo, estão valorizadíssimos. E a própria Rússia, com as restrições que está sofrendo em relação à exportação desses commodities, ainda que esteja sofrendo essas restrições, ela vai aumentar o superávit em números absolutos da sua balança de maneira significativa. De maneira significativa. Então, gente, quem ganha nesse conflito, que daqui a pouco está chegando já em 3 meses e parece muito longe do final, são as grandes corporações. Não adianta, eu sei que tem muito canal que está aí à disposição do sensacionalismo brutal em relação à divulgação de imagens. Outros estão preocupados no que seria basicamente, e única e exclusivamente, no que seria uma disputa entre focos de poder em relação ao aspecto do unipolar e do eventualmente multipolar. O que eu estou percebendo é que há uma enorme transferência de renda, há um enorme empobrecimento de camadas da população em todos os países do mundo, basicamente na Europa, isso de maneira mais significativa, que tem que pagar mais caro pelo combustível, que tem que pagar mais caro pelo fertilizante, que vive em crise de desemprego, que vive em problemas também na área de transportes, que vive uma série de questões dramáticas sob o ponto de vista da indisponibilidade, inclusive de perspectiva. E eu não vejo ninguém analisando a coisa sob essa égide. A gente quer fazer aqui um trabalho cuja seriedade, eu estava agora há pouco conversando com interlocutores, com amigos, e dizendo da nossa preocupação em relação a passar alguma coisa que é crescente para as pessoas. Não adianta eu vir aqui para dizer o Armata, o T-90, o T-72, o Stinger, os Javelins, porque basicamente isso, efetivamente, já está sendo colocado de maneira reiterada por inúmeros canais que não se aprofundam na análise do que está acontecendo em relação aos prejuízos que as pessoas comuns sofrem em relação a esse conflito. Gás e petróleo nas alturas. Esse jogo de chove não molha, esse jogo de gato e rato entre a suspensão eventual por parte da Rússia em relação à questão aí da suspensão do fornecimento do gás e do petróleo, ou da União Europeia dizendo que não importa mais o petróleo da Federação Russa e assim, de alguma forma, poderia causar aparentemente algum tipo de dano, porque o que acontece é que, enquanto eles não importam, os russos vão exportando para outros países que seguem comprando, inclusive a Turquia, porque há muita gente que faz
sabe, acaba, de alguma forma, tentando levar a coisa para aquela ideia de que, eu tenho reiterado aqui desde o início, que existam aliados em relação à questão geopolítica e à questão geoeconômica que estejam além da questão dos interesses dos países. E a questão dos interesses dos países econômicos, políticos e, naturalmente, das grandes corporações, efetivamente, para mim, é o que está acima de tudo isso. Enquanto a gente não conseguir uma narrativa condizente, quando eu digo uma narrativa condizente, essa narrativa condizente, ela tem que ser uma narrativa condizente com um amplo espectro de pessoas que tenham acesso, que tenham interesse em saber disso. Por que você passa dificuldade? Você passa dificuldade porque te dão a ideia de uma narrativa, e uma narrativa que essencialmente é corrompida, ao meu ver, te dão a ideia de que você, eventualmente, tenha que lidar com um conflito entre nações, quando, na realidade, o que existe, ao meu ver, é um conflito, antes de mais nada, entre corporações e seus interesses. Empobrecimento, pessoas que estão perdendo o poder aquisitivo, pessoas que estão perdendo a capacidade de comprar o pão, porque o trigo, por exemplo, que é um dos commodities que está subindo, essencialmente, está muito ligado à formação de preço do pão. Pessoas que estão tendo problema na hora de abastecer seu carro, sua caminhonete, seu caminhão, sua motocicleta. Isso não é uma questão do Brasil, é uma questão do mundo todo. Enquanto nós aqui queremos discutir, essencialmente, Armata, T90 e CBM, e a gente precisa ficar atento, porque acho que a coisa vai muito além. Agora, hoje eu já começo a me perguntar, nessa quinta-feira, dia 19 de maio, eu acho que esse pessoal não quer acabar o conflito. Eu acho que esse pessoal... Agora, voltando ao tema, eu acho que muita gente não quer que esse conflito acabe. Eu tenho a impressão que muita gente tem a vontade de que esse conflito se estenda durante muito tempo para que eles possam se locupletar, a termo. Acontece. Veja, está aumentando substancialmente o preço, porque se você pegar, basicamente é uma transferência de renda. Tá? E essa transferência de renda, como que ela se dá? Ela se dá para os grandes grupos, para as grandes corporações transnacionais. E essas grandes corporações transnacionais, elas atuam no gás, atuam no petróleo, mas elas atuam também, substancialmente, efetivamente, na questão aí da formação e da exportação e distribuição dos commodities, também dos grãos. Percebam, gente. Dentro dessa costura, o que eu vejo também em relação ao que se diz sobre a China. O que se diz sobre a China hoje é que as tensões em Taiwan estariam aumentando. Estamos ouvindo, está sendo anunciado um 7º teste nuclear por parte da Coreia do Norte, o que teria levado também a Coreia do Sul a adotar medidas de contingência. E dentro desse contexto todo, mais uma vez, você tem dificuldade no transporte marítimo. Vamos encadear. E o que eu vejo particularmente aqui é que nós temos uma situação onde você vê o porto, por exemplo, de Xangai, com um enorme congestionamento de navios. Que vai levar a quê? Vai levar a mais problemas aí na questão dos semicondutores, de produtos que, desde o processo da pandemia, já estavam de alguma forma, sofrendo com a escassez, com o problema logístico, com o problema de transporte, em função dos lockdowns e tudo mais. Eu, Rogério Anitablian, aqui, da minha experiência no mundo empresarial, conhecendo um pouco dos meandros de como essas grandes corporações atuam, eu acredito que esse é um movimento, se não coordenado, é um movimento oportunista em relação ao aspecto da transferência de capitais. Então, nesse sentido e nesse aspecto, que fique bem claro a todos que nos acompanham, que a guerra ela não se resume, e eu falei isso desde o primeiro dia, ao aspecto da análise do campo da movimentação militar. Porque nesse aspecto é uma guerra mundial. Só que é uma guerra mundial que, circunstancialmente que seja,
tem as grandes corporações se locupletando e tendo a transferência de renda em grande e larga escala, decorrente da escassez, decorrente das dificuldades, decorrente dos embargos, decorrente das sanções que são propostas a partir do que se constrói no aspecto, teoricamente, derivado do combate militar. Então, o que está acontecendo é isso, gente. O que está acontecendo, para mim, muito claramente, e com tendência a piorar e a piorar muito. A piorar e a piorar muito. Mas por que piorar? Piorar porque nós estamos vendo movimentos que são distantes de qualquer tipo de proposta de distensão. São movimentos que se têm colocado de maneira muito forte, muito clara, no sentido de que as coisas se acirrem. Se acirrem. E como que essa coisa acontece? Essa coisa acontece da seguinte maneira. Os Estados Unidos, hoje, o presidente Biden recebe líderes de Suécia e Finlândia. Recebendo os líderes da Suécia e da Finlândia, o discurso sempre é aquele de que o grande agressor é a Rússia. Aliás, tem um detalhe que vocês precisam assistir, que é uma declaração. Aliás, tem um ato falho do George W. Bush, quando ele condena a Rússia pela invasão de um país soberano, o George W. Bush, que foi o responsável pela destruição do Iraque, como nós conhecemos, né? O pai, num primeiro momento, e ele, num outro momento. Ele diz muito claramente que a Rússia estaria invadindo um país soberano, causando dor, sofrimento e morte. Só que ele tem um ato falho que precisa ser notado. Em algum momento do vídeo, ele vai e diz: é uma ação condenável contra um país soberano, o Iraque. Então, é um ato falho, onde, de alguma forma, ele acaba assumindo essa situação. Ele comete um ato falho. Ele coloca que o grande problema seria a invasão de um país soberano. Ele e o pai foram responsáveis pela destruição do Iraque. Absolutamente claro. E o discurso dessa gente, que é ligada à indústria do petróleo, que é ligada à indústria do gás, que é ligada à indústria da mineração, que são os famosos, em inglês, shareholders, ou seja, acionistas, proprietários dessas indústrias, o discurso dessa gente, muito claramente, é um discurso para acirrar o conflito, para colocar lenha na fogueira, para colocar mais tanques. Os ingleses hoje, o Boris Johnson, dizendo que vai mandar armas mais sofisticadas, que é preciso derrotar definitivamente a Rússia, que é preciso mudar o regime em Moscou, que é preciso dar um basta definitivo ao Vladimir Putin. E eu creio que, por exemplo, o nível de publicidade que dá uma CNN, que dá uma BBC, que dá uma Deutsche Welle, a visita das lideranças de Suécia e Finlândia à Casa Branca, mostra claramente que ninguém está interessado em contemporizar. O pessoal quer, Alexandro, fogo no parquinho. O pessoal quer fogo. Eu digo o seguinte, eu acho que é mais do que republicanos. Eu acho que republicanos e democratas, de alguma forma, estão consorciados sob o guarda-chuva do Deep State, que são as químicas, as farmacêuticas, as petroquímicas, os grandes conglomerados, toda essa gente que está ligada, na realidade, à indústria, que, na realidade, tem um caráter, um viés monopolista ou oligopolista, e que manda nos Estados Unidos e que financia ambas as campanhas, ambas as candidaturas, em última instância, os últimos partidos, ambos os partidos, né, de maneira bipartidária. O que eu vejo que existe como diferença, como tentam também por aqui no Brasil, é a ideia de que nós estejamos falando ali daquelas agendas de costumes e aquelas agendas polarizadoras que eu particularmente julgo como divisionistas e diversionistas, no momento em que a boiada passa.